boletim Salariômetro da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, indica que 7 em cada 10 salários tiveram reajuste acima da inflação. Essa inflação que é medida justamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor nesse ano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Hugo Garbi. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Obrigado mais uma vez pelo convite. Professor, como é que é possível analisar esse número ou esses números? Porque é um número importante, ou seja, reajustes acima da inflação para inúmeras dessas categorias, mas esse boletim também aponta algumas defasagens, ou seja, os salários não acompanham o ritmo de alta dos preços. Como que é possível fazer uma análise fria em relação a esses números? Olha, Thiago, eu acho que o primeiro ponto importante para a gente analisar é uma sinalização de recuperação econômica. A gente não pode esquecer que a gente acabou de sair da maior pandemia dos últimos 100 anos, uma crise econômica gravíssima no mundo todo, e quando você tem reajustes salariais, né, que acompanham ou até superam a inflação, isso é um bom sinal em termos econômicos. A gente chegou no pico da pandemia com 14 milhões de desempregados, agora hoje a gente tem um número ainda grande de desempregados, mas houve assim uma recuperação de 5 milhões de empregos nos últimos 1 ano e meio, né? Então assim, foi uma recuperação importante econômica e isso é um bom sinal. Qual é a variável negativa nesse caso? E como você bem citou, nós temos ainda uma pressão inflacionária que é decorrente justamente do processo pós-pandêmico em termos econômicos. Então, apesar desse salário, né, desse salário estar em algumas categorias, a gente vê e analisa que ele está acima dos índices de inflação. Quando nós analisamos em termos econômicos todas as categorias, ou grande parte dessas categorias, ainda fica ali um pouco aquém do avanço total da inflação. Então, eu acho que, de forma geral, existe esse processo de adequação salarial e recuperação do emprego no curto prazo no Brasil. Os dados trazem também, professor, o piso médio do valor do salário que teria ficado em R$ 1.554. É um número justo dentro das condições atuais do país? O que deve ser levado em consideração na hora desse reajuste para que ele seja feito de forma consciente, responsável? Olha, Adriana, muito boa a sua pergunta. Primeiro que não é justo, né? Ou seja, uma pessoa hoje é uma família, né? Ou seja, ela não consegue sobreviver com 1.400, mil e poucos reais por mês, né? Então, assim, a gente analisa aqui nas grandes capitais, um aluguel, uma prestação de moradia é muito mais do que isso. Então, não consegue viver de forma digna só com esse salário. Mas eu não gosto muito da média quando os órgãos aplicam uma média para o Brasil, que é um país continental, e aí essa média acaba sendo distorcida. Então é importante a gente analisar também que a média é 1.000 e pouco, mas quando a gente pega capitais como Brasília, São Paulo ou Santa Catarina, por exemplo, né, esse valor, se analisando só aquele estado, ele sobe muito, né? E alguns estados, o valor médio ele acaba sendo até menor que a média. Quando a gente pegar ali, por exemplo, Piauí, né, alguns estados do Nordeste, né, acaba sendo até menor. Então, a gente também tem no Brasil ainda, em 2023, essa distorção gigantesca regional. Ou seja, alguns estados brasileiros têm uma média salarial muito mais alta, uma geração de emprego e renda muito maior, e a gente ainda tem uma defasagem regional em termos de geração de emprego e renda em algumas regiões do país. Na sequência, os comentaristas, pergunta de Amanda Klein. Hugo, bom dia. Você falou um pouquinho sobre a pressão que esse reajuste, embora a média salarial ainda seja muito baixa, mas a pressão que isso pode ainda gerar sobre a inflação. E pergunto também sobre o emprego. Como é que deve ficar o índice de desemprego no Brasil nesse ano? A gente tem visto que subiu um pouquinho, deve se acomodar em que faixa? Ou é possível que ele desça novamente no segundo semestre? De emprego, é muito interessante a gente analisar essa curva no pós-pandemia, ou seja,
houve uma explosão e era natural, era esperado já na reabertura econômica, então nós tivemos uma geração de emprego muito forte no pós-pandemia, como eu disse, em torno de 5 milhões de empregos gerados só nesse primeiro ano pós-pandêmico. Quais são os principais vetores para a geração de emprego e renda no Brasil, ainda agora, até para esse segundo semestre? O primeiro ponto importante para a gente analisar é o ambiente político. A geração de emprego e renda, ela é um grande vetor, um canal de geração de emprego, é a expectativa do empresário, do empreendedor, para abrir uma outra loja, para abrir uma outra fábrica, ou seja, para contratar mais gente. Então, essa característica de ambiente político, de encaixe, e principalmente, nós temos um índice muito interessante chamado Índice de Confiança dos Empresários, que muitos economistas gostam, eu particularmente gosto muito de analisar, porque o índice de confiança dos empresários, ele mostra qual é a expectativa, a disposição desse empresário de geração de emprego e renda. Eu acho que esse é o primeiro vetor em termos de análise. O segundo ponto, eu acho que nós temos algumas variáveis macroeconômicas que vão ditar também essa geração de emprego e renda. Ou seja, os Estados Unidos e a Europa, eles passam por um momento muito delicado, um alto índice de inflação e ainda uma crise econômica que está longe de passar. Nós temos no Brasil uma representatividade importante de multinacionais para a geração de emprego e renda também, além dos pequenos e médios empresários. Então, a depender desse ambiente macroeconômico, se tiver um pouco mais favorável a partir do segundo semestre, é possível que a gente tenha uma geração de emprego e renda mais forte no Brasil. Última pergunta, Cristiano Beraldo. Hugo, nós estamos falando de $1.500 na média, são R$1.500 na média, são $300 por mês de salário médio. Mas mesmo se a gente considerar essas diferenças e dobrar esse valor, nós estamos falando de $20 por dia que um funcionário, um trabalhador brasileiro ganha de salário. Se a gente for para os Estados Unidos, um lanche no McDonald's custa $10. Ou seja, nós ainda estamos muito longe da realidade. E mesmo com esse baixo custo de mão de obra, se a gente comparar com esses países mais desenvolvidos, a gente não vê a nossa indústria se desenvolver, a gente não vê a nossa competitividade nesse setor acontecer. Qual o caminho que o senhor imagina que a gente precisa trilhar para tirar proveito desse baixo custo de mão de obra do ponto de vista internacional? Bom dia. Eu acho que aí a gente entra no tema de crescimento e desenvolvimento econômico, que é muito importante para o Brasil. Eu acho que desenvolvimento econômico a gente tem discutido no Brasil nos últimos 40 anos, mas ainda não encaixou uma filosofia que realmente defina os rumos, né? Como que a gente sai de um país em desenvolvimento, como o Brasil e todos os países da América Latina, para um país desenvolvido e que faça com que a população média tenha um salário estrutural, digno, para poder sustentar a sua família. O primeiro ponto e isso é um dado muito importante, a gente precisa ter no Brasil um plano econômico de governo, um plano econômico de Estado, não um plano econômico de governo. Então, o que tem acontecido é que sai a oposição entre a situação e vice-versa, e aí muda completamente o formato e a filosofia econômica de condução. Isso é importante, a gente ter um plano de desenvolvimento econômico para os próximos 20, 30, 40 anos, assim como nós tivemos na Coreia do Sul, e hoje a Coreia do Sul é um dos países mais prósperos do mundo. O segundo ponto de fato, diminuir o peso do Estado na economia, né? O Estado ele tem uma participação importante na economia, em termos de peso, ou seja, a mão do Estado ela é muito forte em termos de carga tributária. Então, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo, diminuir essa pressão para que a gente possa gerar mais emprego e renda. Países que estão próximos do pleno emprego, geralmente têm um salário médio maior, porque como você não tem estoque de funcionários, né, e é assim o termo econômico que a gente usa, estoque, né, de mão de obra, você acaba pressionando o salário para cima. Isso acontece, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar de ter uma inflação alta hoje, ele praticamente está em pleno emprego. Não existe desemprego nos Estados Unidos. É por isso que você pressiona o salário para cima. Isso precisa acontecer no Brasil, né? Nós temos ainda 10 milhões de desempregados. Não é possível você pressionar salário para cima
com uma quantidade enorme de gente buscando emprego. Então, essa equação ela precisa equalizar. Daí para frente, é um plano de Estado. O que nós vamos pensar para o Brasil para os próximos 40 anos? Né? Independente de partido político. Pensar efetivamente no Brasil. Sim. Conversamos com o economista Hugo Garbi. Mais uma vez, muito obrigado. Boa semana. Até a próxima.